Oi, tudo bem? Hoje a gente vai fazer algo bem diferente. Eu vou fazer um estudo sobre um livro chamado As 48 Leis do Poder. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele, fazer uma breve síntese do material e a partir do vídeo que vem nós vamos começar a falar sobre o seu conteúdo, sobre as leis, certo? Então, antes de mais nada, eu preciso fazer essa introdução para que você que me assiste entenda o que eu quero passar, tá ok? Então vamos lá. Eu vou passar alguns slides e vocês vão acompanhar comigo, tá bom? Vamos lá. As 48 Leis do Poder. Foi escrito por Justin Elfers e Robert Greene. Foi traduzido por Thalita M. Rodrigues. Foi lançado pela editora Rocco, no Rio de Janeiro, em 2000. O livro contém 456 páginas. Mas o que fala as 48 leis do poder? Fala sobre o poder. O poder, algo que vocês vão ter que entender, é que o poder ele é essencialmente amoral. E a principal habilidade a adquirir é a de ver as circunstâncias e não o bem ou o mal. Então, o que diz esse primeiro parágrafo? A moral é uma coisa que não se julga. Ele não pode ser considerado bem ou mal. Ele é um fato que é feito, né, que é realizado, e que muitas vezes pode ser encarado como uma coisa ruim ou boa, mas em sua essência ele não é nenhuma e nem outra. O poder é um jogo, e no jogo não se julgam os adversários por suas intenções, mas pelo efeito de suas ações. Então, como o poder ele é amoral, ele não tem bem ou mal, ele se torna um jogo. E seus adversários no jogo, eles podem ser julgados não por suas intenções, mas pelos seus efeitos. Ou seja, às vezes um chefe ele parece estar tomando uma atitude drástica, mal para toda a equipe, mas o efeito das ações vem a beneficiar toda a equipe. Então, no final, torna-se uma coisa boa. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês: você mede a estratégia e o poder deles pelo que vê e sente? Porque se você estiver fazendo isso, você pode cometer graves erros. E com essas 48 leis, você vai mudar a forma de ver isso daí. Quantas vezes as intenções de alguém serviram apenas para perturbar e enganar? O que importa se outro jogador, seu amigo ou rival, tinha boas intenções e só estava pensando no seu interesse? Se os efeitos das ações dele levaram a tanta ruína e confusão. Você já parou para pensar nisso? Né? Aquele velho ditado popular: de boas intenções o inferno está cheio. Então não adianta uma pessoa ter boas intenções se no final as ações levam à ruína. É isso que o livro passa. Claro, não quer dizer que eu concorde com todas as 48 leis. Não é isso que eu estou falando. Mas tem muita lei que vocês vão ver que parecem coisas mesquinhas, parecem coisas que foram feitas para prejudicar o próximo e deve ser encarada tudo de forma benéfica. Você não pode enxergar da forma que vá prejudicar ou utilizá-la para prejudicar o próximo. É isso que muita gente que utiliza esse livro, na prática, acaba fazendo. Acaba prejudicando a equipe, acaba prejudicando o próximo. E não é isso o intuito da coisa. É natural que as pessoas disfarcem suas ações com todos os tipos de justificativas.
alegando sempre terem agido por generosidade. Isso você sempre vai ver, principalmente na área da política. É sempre fazendo em prol do povo. É sempre alguém querendo justificar aquilo que está fazendo como sendo uma coisa benéfica. Você precisa aprender a rir interiormente sempre que ouvir isto, e jamais cair na armadilha de avaliar os atos e intenções de alguém usando os julgamentos morais, que são, na verdade, uma desculpa para o acúmulo de poder. Então, por trás de todas aquelas boas intenções, de tudo que você ouve, seja numa empresa, seja em um palanque, de um comício, tudo aquilo por trás tem o quê? A intenção de se ter o poder. Uma coisa que eu vou colocar sempre depois de uma lei que eu for citar e que a gente for conversar, vai ser frases de pessoas da história que fizeram parte do livro. O livro foi baseado em várias frases, em várias lições da história. Então, como exemplo aí do que eu havia acabado de falar, tem duas frases. A primeira: o homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. Por consequente, o príncipe que desejar manter a sua autoridade deve aprender a não ser bom e usar esse conhecimento ou abster-se de usá-lo segundo a necessidade. Isso vem de O Príncipe de Nicolau Maquiavel. E mostra muito do que eu falei. Você pode usar o conhecimento de não ser bom, mas tem que saber abster-se dele segundo a necessidade. Não existem princípios, apenas fatos. Não existe o bem e o mal, apenas circunstâncias. O homem superior apoia fatos e circunstâncias a fim de guiá-los se houvesse princípios e leis fixas. As nações não as mudariam como mudamos de camisa, e não se pode esperar de um homem que seja mais sábio do que uma nação inteira. Honoré de Balzac. É outra coisa também que você tem que sempre pensar quando a gente for discutir sobre as leis. Não existe uma lei que foi determinada por alguém que seja 100% eficaz, 100% aplicável. Isso vai de época para época, de cultura para cultura. Mas e as 48 leis do poder? De onde vieram? Como eu já tinha dito, elas são uma destilação da sabedoria acumulada, reunida nos escritos dos mais ilustres estrategistas. Então tem aí o Sun Tzu, que todo mundo sabe que vem da arte da guerra. Enfim, estadistas, cortesãos, sedutores, charlatões da história. Então, por aí, você já percebe que o livro vai ter muita coisa que, se vem de pessoas que foram sedutores e charlatões, não é uma coisa assim muito, muito aplicável, né? Mas é uma coisa para você ficar esperto com relação a quem aplica, se aplicar de forma errada. Então você já vai aprender a detectar isso daí. As leis possuem uma premissa simples. Certas ações quase sempre aumentam o poder de alguém, o cumprimento da lei, enquanto outras o diminuem e até os arruinam, o desrespeito à lei. Então a lei vai ser passada de forma bem simples. Ou você cumpre ela e tem um poder, se bem cumprida, tem, tem os seus detalhes, tem as formas de se aplicar, ou determinada aplicação de uma lei está sendo a sua ruína, porque alguém aplicou e te pegou, ou você não aplicou adequadamente, ou você está pecando na sua aplicação e está se arruinando. Então é praticamente 880, a maioria delas. Tá ok? Bem, pessoal, hoje é só essa parte que eu gostaria de falar.
Qualquer dúvida, vocês deixam aqui no comentário. Vai ter muita coisa para a gente conversar. Eu não vou usar os exemplos históricos do livro, que são as coisas que o autor colocou, e sim apenas as leis baseadas nas estratégias das pessoas que ele copiou, né? Que ele citou. E assim fica uma coisa mais fácil. Algumas situações eu posso citar alguns exemplos que eu vivi e de pessoas que eu conheci. E se você também ficar se sentir encaixado em algumas das leis, tendo você aplicado ou você percebido alguma coisa, você também pode deixar nos comentários o que aconteceu, entre outras coisas. Outra coisa que eu gostaria de pedir também é que vocês compartilhem essas leis. É uma coisa que geralmente eu não peço nos meus vídeos, compartilhar, gostar, isso eu acho que é normal. Se você gostar, você vai clicar, enfim. Por que que eu estou pedindo para compartilhar? Porque às vezes você conhece algum amigo que está passando por uma situação dessa. Você quer ajudar ele. Então você coloca, compartilha, e ele vai ver, ele vai ter uma visão diferente do que está acontecendo com ele. Eu gostaria de, muito tempo atrás, quando eu era bem jovem, ter lido isso daí. Teria me poupado muita coisa. Tá ok? No mais eu agradeço. Vocês já sabem o que fazer. E até a próxima.